Olá, a 10ª edição do Conexões está começando. E nessa edição nós visitamos um estúdio de tatuagem onde os artistas realizam desenho autoral a partir de qualquer ideia do cliente. Vamos falar também sobre museologia social, uma iniciativa que tem reunido e preservado a história de comunidades em Fortaleza. E no Há Quem Diga de hoje, vamos relembrar os velhos tempos visitando uma videolocadora. O Conexões começa agora. Isaac, você já pensou em fazer uma tatuagem? Já pensei, Anália, mas ainda estou em dúvida. Pois é, deixar uma marca na pele nem sempre é uma decisão fácil. Mas essa decisão pode se tornar mais tranquila com a escolha de um bom profissional. E nesse cenário é cada vez mais frequente a presença de artistas visuais que pretendem fugir do tradicional. A nossa repórter Brenda Albuquerque conversou com alguns deles. Traços, cores e formas, gravados na pele até o fim da vida. Para uns, uma forma de marcar um momento, uma pessoa ou até mesmo um sentimento. Para outros, uma forma de identidade. Alvo de críticas no passado, a tatuagem quebrou tabus e hoje se renovam nos estilos. Escolher o desenho que vai ficar na pele durante toda a vida nem sempre é uma tarefa fácil. A pesquisa por um profissional capacitado é fundamental, principalmente quando deseja ter uma tatuagem que represente bem o estilo próprio e tenha um traço original. A presença de artistas visuais no cenário das tatus tem se tornado frequente na capital cearense, como o Ramon, ilustrador e designer gráfico, resolveu fazer arte também na pele. Ele trabalha como tatuador há quase 5 anos e se diferencia dos demais. O cara vê tatuagem, se interessa por tatuar, vai aprender e vai para todo o vocabulário de imagens que é o padrão da tatuagem. Vai pro old school, pro new school, vai pro line art, vai pro geométrico. Quando você vai desenvolvendo o seu traço, em algum momento começa não, eu quero parecido com essa que tu fez em fulano de tal, eu quero parecido com essas que você está fazendo com essas cores, eu quero esse texto, essa tua letra mesmo. Se eu tiver que enquadrar o estilo de tatuagem que eu faço em algum dos estilos padrão, não vai fazer o menor sentido. Ramon não só aprendeu a fazer diferente, como ensinou a companheira, Raquel Gomes. Ela sempre desenhou, mas foi tatuando que aprendeu a ter mais confiança no próprio traço. Eu não trabalho com desenhos que não são autorais, e aí o bacana disso é que passa por uma coisa de uma troca com a pessoa que vem se tatuar. Normalmente tem um diálogo antes da pessoa não chegar com imagem pronta, né? Ela chega com ideia. Teve gente que já chegou com uma coisa completamente abstrata para transformar num desenho, assim. Foi a Raquel quem fez a primeira tatuagem da Caroline. Eu mostrei um desenho e ainda nessa ideia de tatuagem meio copiada, sabe? Daí ela começou, mas meu traço não é bem assim, que tal se a gente pensar numa forma? E a partir disso eu pensei que seria interessante ter um desenho único, um desenho com um traço diferente, né? Foi uma coisa mais à vontade, assim, de falar o porquê, de eu me sentir à vontade de falar com ela o porquê. Para eles, o ofício vai muito além do retorno financeiro. Eu acho massa construir o desenho junto com a pessoa, a partir das histórias que ela traz. E é muito mais interessante quando ela vê aquilo na pele dela e ela participou dessa construção em algum nível, assim. É muito doido você encontrar uma pessoa com a sua tatuagem se mexendo num corpo, assim. Eu dizia muito pra Raquel, e assim que ela começou a tatuar, ela viu. Você vê uma pessoa que você tatua e você diz assim, ei, anda até ali pra eu ver e tal, volta, se mexe e tal. É muito doido, porque é uma coisa que você criou no corpo de outra pessoa, se mexendo ali, vivendo, respirando. É uma coisa muito forte mesmo. É visceral, né? Tá ali gravado na pele da pessoa. E aí, Isaac, decidiu? Pensei um pouquinho melhor, Anália, mas ainda não decidi. Bom, mas vamos continuar falando de arte em outro lugar. Aqui em Fortaleza, algumas comunidades têm criado um tipo diferente de museu. A repórter Eliane Ferreira vai mostrar para você como funcionam esses museus que guardam a história e a cultura dessas comunidades. Visitar um museu é um programa perfeito para aquele dia de folga.
Mas há um tipo de museu que vai além do entretenimento e que nos faz vivenciar a história de uma maneira completamente diferente. Essa é a museologia social, que visa preservar a memória e divulgar a cultura da comunidade. Os museus sociais surgem como uma nova proposta dentro do mundo da museologia. Visam dar voz às comunidades afastadas dos grandes centros urbanos. Em Fortaleza, existem alguns exemplos de museus comunitários, como o da Boneca de Pano, no Planalto do Pici, e o Ponto de Memória, do Grande Bom Jardim. E aí a gente teve essa percepção e aí coincidiu, né, com uma proposição de uma autarquia do Ministério da Cultura, que é o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, em 2009. A ideia surgiu em 2009, né, porque antes aqui funcionava uma escola, né, e como eu tive problema de saúde, a escola fechou em 2008. Em 2009, convidada para a regulamentação de um museu, eu conheci o mundo da museologia e me encantei. Porém, nem todos os museus sociais são chamados de museu. O próprio nome desses equipamentos é diferente de acordo com a comunidade ou o local a que ele tem relação. Nós não somos museu, somos um ponto de memória. Mas esse ponto de memória, a gente faz as nossas atividades e aí a gente tem as coisas que a gente produz nas amostras, para as amostras do ponto. Então a gente precisa de um local para que guarde, porque não é memória, então tem que ser guardado, não pode ficar de qualquer jeito. O Ponto de Memória é uma iniciativa comunitária em memória social e museologia comunitária que lança mão, né, dessas duas categorias como instrumentos políticos para a luta por direitos para o Grande Bom Jardim e a serviço da Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim, que é a Rede Delis. Os primeiros museus comunitários foram os indígenas, que contribuíram para a criação da Rede Comunitária de Museus do Ceará. Eles se expandiram até chegar nas comunidades periféricas dos nossos centros urbanos. Atualmente, a captação de recursos para esses espaços é a questão central desses movimentos. Fundamos o museu em 2013, né? De 2009 a 2013, iniciei a recolher, né, divulgando junto aos amigos, começamos a recolher o acervo, né, de doações, um pouco o acervo que eu tinha também. A gente sobrevive basicamente de captação de recurso e da boa força de vontade, né, das lideranças, porque não é fácil manter o processo, né, a sustentabilidade, a captação de recursos para as atividades. Outra função da museologia social, além de preservar a memória, é de ajudar as comunidades a se organizarem e a se reconhecerem culturalmente. Então nós desenvolvemos várias atividades, como perna de pau, a própria boneca de pano, fazer da boneca de pano, né? A museologia social eu defino, né, como trabalho junto à comunidade. A perspectiva da museologia comunitária, ela difere e muito do conceito e da prática da museologia tradicional, né? Assim, para a museologia comunitária, o que interessa não é o acervo, são as pessoas. Você lembra da última vez que alugou um filme? As videolocadoras até pouco tempo faziam muito sucesso, mas agora parece que estão desaparecendo. Nesta edição do Conexões, o Há Quem Diga foi investigar essa história. Confira na reportagem de Alexandre Mota. 1895. Essa é a data da primeira exibição de cinema do mundo. De lá para cá, quem diria que a sétima arte poderia ganhar tanta proporção? Sentimos medo, damos risada, fazemos nosso coração bater mais forte. Buscamos emoção. O futuro chegou, e com ele vieram também as mudanças. Com a tecnologia, o cinema deixou de ser o único local capaz de aproximar o público dos filmes, e as videolocadoras passaram a assumir esse papel. Nas viagens de McFly, ele foi para o passado, presente e de volta para o futuro. Será que ele acompanhou a decadência das videolocadoras? Há quem diga que elas estão acabando. Poucas pessoas estão indo na locadora alugar o DVD. Tanto é que às vezes a gente vai, estão arranhados. É muito complicado. Então eu acho, na minha opinião, que sim, estão acabando.
Na minha opinião, pelo que o pessoal diz, estão. Rapaz, por mim, eu acho que acabou, que eu não vejo mais. Não tem mais proporção de videolocadora em lugar nenhum. Está ficando cada vez mais difícil a pessoa alugar um filme, né? Com um preço mais barato do que o cinema, as fitas iniciaram as videolocadoras. Em 1999, elas estavam presentes em mais de 60% das cidades brasileiras. Com a chegada do DVD, o mercado cresceu ainda mais. Quem conta essa história pra gente é o seu Francisco de Assis. A gente começou basicamente assim com VHS, na época do VHS ainda. E na época do VHS teve um período estável, que não tinha nem movimento tão grande, mas também não era pequeno. E depois deu uma melhorada quando passou pro DVD. Segundo a sinopse do Tempo, as videolocadoras estão diante de um grande desafio: resistir. O grande vilão dessa trama é a pirataria. Isso foi a desgraça da locadora, né? A pirataria começou a expandir, ficar nas calçadas de fácil acesso às pessoas, e o público mais de renda menor começou a aderir ao pirata e começou a diminuir a clientela. Diminuir, o público médio também começou a diminuir, porque também foi pro pirata. Realidade da locadora de bairro e também das grandes franquias de locação. Franzé Correia, dono de uma rede que já possuiu 18 videolocadores em todo o Ceará, luta para manter vivos 4 estabelecimentos restantes. As ações eram feitas, mas continuavam cada dia mais abrindo laboratórios de fundo de quintal e atrapalhando. E mais sacoleiros de DVDs piratas frequentando restaurantes, beira-mar, o centro, montando suas banquinhas, e todo mundo achava que estava gerando emprego. Com a popularização da TV a cabo e o crescimento dos serviços de streaming online, ficou mais difícil alcançar a clientela. As videolocadoras estão precisando se reinventar para não fechar as portas. E já colocamos também, já agregada com Lan House. E já agregada com outros tipos de serviço. Hoje. Tem muita gente por aí que acredita que esse empreendimento ainda é um diferencial no mercado. É o caso do seu José Alexandre, que no meio dos seus 80 anos, permanece com o hábito de sair de casa para alugar um filme. Muita gente ainda usa, né? Apesar de você já ter o celularzinho que faz muita coisa, ter o computador, mas tem muita gente da minha idade, bem mais novo, que ainda faz uso desses DVD, né? Ainda continua sendo um esporte interessante, um hábito interessante. Eu acho que não vai se acabar agora, não. Vai demorar um pouco, né? E é com esse clima de nostalgia que a gente encerra a 10ª edição do Conexões. Hoje nós visitamos o Teatro José de Alencar, que acaba de completar 106 anos. Para ver nossas outras produções, você pode acessar o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage no Facebook ou blog que aparece aqui na tela. Até mais! Tchau, tchau!